E o ponto de partida tem acontecido bem antes da coletiva do Felipe Luiz. Há quanto tempo o Felipe está observando o Pedro trabalhando? Será que foi só essa semana mesmo? Eu gostei da tomada de decisão do Felipe, falando como falou, porque eu acho que o jogador é muito mimado. Pode em tudo e não pode ouvir nada. E talvez o Felipe seja o técnico mais europeu atualmente no Brasil, até mais que o Abel Ferreira, que de fato é europeu, pela formação como jogador. E eu lembro de como o Vitor Pereira se portava em algumas coletivas, falando diretamente de jogador, inclusive do Roger Guedes. Não está jogando porque não está treinando. E o Felipe falou isso, não veio para o jogo porque desrespeitou a cultura de treinamento. Então, não me parece ser coisa dessa semana e não se abre mão de um cara da qualidade do Pedro, levando em conta que talvez a característica dele não entregue exatamente o que o Felipe Luiz quer para o time, mas não se abre mão de um cara da qualidade, um artilheiro como o Pedro, assim por uma semana de trabalho. Então, esse ruído deve ter começado lá atrás, só que o barulho a gente só ouviu agora e porque o Felipe quis que fosse ouvido. Então, não parece ter mais clima, a não ser que o jogador volte muito atrás e peça desculpas diretamente para o Felipe. O Felipe foi sereno, tranquilo, não aumentou o tom de voz, falou sobre cultura de treinamento e a decisão tomada. Agora, é difícil a gente ter um caso desses se nós não estamos falando de uma falta disciplinar muito grave. O cara ficou uma semana sem aparecer, chegou da balada direto para o treino. Não é isso que está acontecendo. Não. Né? Como o Felipe Luiz falou, é estritamente o cara não se dedicar aos treinos, mas estar lá e tudo mais, né? Olha, muita gente debateu bastante, continuo achando um assunto muito fértil para conversa, porque ela não tem uma verdade absoluta. Eu entendo todos os pontos do Felipe, a cobrança europeia que ele faz, né, de um empenho no dia a dia que normalmente o jogador que atua na Europa tem, a inspiração que o Felipe tem em outros treinadores que tratam os atletas desta forma, mas ainda pondera o seguinte: o Felipe não é europeu, ele é brasileiro. Ele trabalha no clube mais brasileiro que existe. E essa situação ela não é tão simples. E mais, ele é muito jovem e foi colega do Pedro como jogador. Tem tanta coisa envolvida nessa história que não é tão esquerda ou direita. Agora, do jeito que foi publicamente, ficou muito distante um lado do outro. E aí eu acho difícil ter uma conexão de novo. Também acho. Acho que essa é a questão, né? Me parece que o Pedro, depois da primeira reação, falar com os companheiros, não incluir a comissão técnica no seu depoimento, ele não aceitou ser... porque a gente falava ontem assim, entre o cobrado e o humilhado. E acho que o recado do Felipe ficou entre as duas palavras. Ele foi forte na cobrança, mas ele, com as palavras, ele quase que humilhou o seu atleta. E isso é bem complexo. Eu estava até falando com o Tirone um pouco antes, tentando traçar algum paralelo. Não tem paralelo, né? Porque eu acho que foi a entrevista mais inusitada que a gente viu de um técnico brasileiro falando sobre um jogador em todos os tempos. Eu acho que faz parte desse novo Flamengo, de um Flamengo do BAP e do Boto, que tende a ser não paternalista, ao contrário do Flamengo anterior, do Brás e do Landim, que era totalmente paternalista, do qual participaram Felipe Luiz e Pedro. Então, o Pedro estava acostumado a um outro tratamento, viu sendo tratado o Gabigol, viu sendo que aí sim, era outro tipo de indisciplina, né? De técnicos como o Renato e o Dorival. Exatamente. Pai total. Perfeito, né? E que o técnico que procurou ser mais profissional acabou rodando, né? Embora, vamos combinar, todo mundo está procurando as faltas anteriores do Pedro. Eu lembro de uma falta anterior do Felipe Luiz.
quando, sob o comando do Paulo Souza, ele questionou o método de trabalho do Paulo Souza. Não sei se você lembra, na primeira semana. Ele e Felipe Luiz, atleta. Né? Não, tá querendo não sei o quê, tá exigindo demais a parte física e tal. Então, o Felipe Luiz, para mim, é muito novo treinador para ter uma atitude dessa. Ele não é o Guardiola, ele não é o Luiz Henrique, ele não é o Mourinho, ele não é o Vitor Pereira, ele não tem estrada para chegar desse jeito num atleta ainda, na minha opinião. Por mais que o Flamengo seja um terreno dele. Aí eu tentei procurar um exemplo interno aqui de uma postura europeia de um brasileiro num clube brasileiro. Guardando as proporções, eu cheguei no nome do Rogério Ceni no São Paulo. Porque o Felipe, me parece, no discurso dele, esperar que os atletas dele tenham a postura dele como atleta profissional. E era o que o Rogério esperava no São Paulo, certo? Que o cara seja o primeiro a chegar, que o cara faça o GPS ao máximo, que o cara estoure o GPS. Não é que o cara faça o GPS normal, que o cara estoure o GPS. E é isso que, na verdade, nós esperamos do atleta de futebol profissional. Mas uma das grandes ciladas e armadilhas de um comandante é esperar que o cara faça o que ele fez como atleta. Não é assim. Então... Não é assim. Não, cada um é de uma forma. Talvez o Pedro nunca estoure um GPS na vida dele. E não é por vagabundagem, é por outro tipo de... Ele é um cara introvertido. As pessoas falam por ele. Essa nota que eu li aqui não é dele. Se fosse uma questão com o Gabigol, por exemplo, o Gabigol falaria. O Gabigol iria... Pela personalidade, o Gabigol iria para o confronto verbal e tal. Então, acho que tem um monte de coisas ainda... para a gente debater vários elementos legais que vão surgindo quando a gente vai conversando e ouvindo as partes, mas para mim uma coisa não vai mudar. Não dá mais para conviver os dois. E teve confronto Felipe e Gabigol, só que em campo. Em campo. Vai lá. Me respeita que agora eu sou seu técnico. Então, eu acho que tem uma passagem da fala do Arnaldo que para mim, me incomoda muito. E o Beckler matou a charada para mim. Acho que o ambiente do futebol é muito paternalista. Super. O jogador é muito mimado, porque ele sabe que no nosso ambiente o jogador derruba o técnico, certo? Então ele pode fazer as deles aqui e ali e publicamente ninguém assume isso. O clube não assume porque é um ativo dele. Ele não vai chegar publicamente e falar nossa, o Massa não se comporta como deveria. Como que um cara que quer contratar o Massa vai contratar? Então, fica colocando a flanela entre os cristais o tempo todo, não é? Mas quando o Memphis vem a público e demite o treinador do Corinthians, a gente, interessante a visão dele. Eu acho que passa um pouco pelo que o Becker falou, esse olhar, né, de que o jogador precisa ter outro comportamento, entendeu? Ainda mais neste modelo que estamos vivendo, o jogo todo dia. Se você não cuida do físico, não treina, não estoura o GPS, independentemente dele querer que o jogador faça isso, não tem como jogar. Uhum. Sabe? Então, acho que o que começa a estourar a questão é aquela matéria do Mauro César, com aquela... aonde se coloca o Pedro à venda. Porque por um valor também muito ele foi baixo. exposto ali. Muito. Né? Acho que ali começa. Ele fala isso. Ele foi exposto, exato. Desvalorizado. Você se sentiu desvalorizado e largou durante a semana. Entendeu? E fala que mereceu estar fora da lista Sim, ele nacional. assume que não se sentiu bem com aquele posicionamento. Então, contornar isso, de que forma? Para ter os três juntos, Boto, Felipe e Pedro. Como faz? Um dos três tem que cair fora. O Boto não será, pelo que Landim deu pistas. O BAP, perdão. Porque ele seria um tiro no pé. Ele foi contratado para profissionalizar o futebol do Flamengo, acabar com o paternalismo. Então, aqui há um sentido de orientação do clube, sem dúvida, para com o comportamento dos jogadores. Sem dúvida. E isso pode contaminar o grupo. Aí, nesse aspecto, o Felipe Luiz tem razão. Eu acho que ele poderia ter maneirado na palavra, acho que sim. Mas também entendo que isso pode ser uma virada no futebol brasileiro. Para que os treinadores sejam claros. Fala, o cara não treina, não joga, tá aqui o número. Faltou mostrar o número.